Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46. Pesquisando e estudando sobre a história desse cego, eu entendi que a palavra Bartimeu não era o nome deste cego, mas sim uma junção sufixa do aramaico, a qual a palavra Bar significa filho, Timeu significa pai. A Bíblia, ela dá alusão a este cego por nome de Bartimeu, porque o pai desse cego, ele era um homem muito conhecido. Ele era um grande general, precisamente em Betel. Timeu foi um homem que lutou muitas guerras, ganhou muitas batalhas para o exército israelita. É bem verdade que, se findando a sua carreira como general em Betel, Timeu, ele se aposenta, deixa a área militar e vai viver a sua vida. Se tornou um homem rico, um homem próspero. Nessa época, o Império de Roma, o Império Romano, vinha se espalhando por toda aquela região. E todos nós sabemos que, quando o Império Romano, aonde chegava, aonde passava, o medo, a crueldade e o terror era espalhado, com o único objetivo que todos se submetessem ao Império de Roma. É bem verdade que Timeu não se submeteu à vontade do Império de Roma e começou a sofrer perseguição. Timeu tinha estratégia militar, porém levantou algumas sedições, levantou algumas campanhas de guerra contra o Império de Roma. Nessa época, o imperador era Tibério Cláudio Nero, um homem cruel. Ao chegar aos ouvidos do imperador que Timeu se levantava contra o Império de Roma, o imperador, ele deu ordem para que prendesse Timeu. E isso aconteceu. O Império de Roma consegue pegar Timeu, levar para o tribunal romano, e no tribunal ele é sentenciado à morte, morte de crucificação. É bem verdade que o Império de Roma tinha uma filosofia. Que filosofia, pregador? Que quando se matava o pai de família, o filho que ficasse logo se levantaria contra o Império de Roma. E Roma, quando não sentenciava o filho à morte, sentenciava com uma deficiência. Deficiência essa que o filho de Timeu, depois que seu pai é crucificado, o filho de Timeu é sentenciado que arrancasse os seus 2 olhos. É bem verdade que quando mataram Timeu e quando arrancaram os 2 olhos do seu filho, o filho não consegue mais voltar para Betel. Betel no hebraico quer dizer casa
de Deus, ou morada do Senhor. Timeu morto, Bar, o filho de Timeu, arrancado os 2 olhos. E por que Roma não matou o filho? Porque Roma, quando não matava o filho, deixava com uma deficiência para que servisse de outdoor ambulante. Todos nós sabemos que outdoor é aquilo que se propaga de uma empresa ou de uma marca. Ou seja, o filho de Timeu agora ia sair pelas ruas, cego dos 2 olhos, anunciando para todos ouvirem que não se levantasse contra Roma, que não se levantasse contra o império de Roma, porque aquele que tentasse se levantar, iria acontecer aquilo ou coisas piores. O que me chama a atenção em toda esta narrativa é que o filho agora está cego, não consegue mais voltar para Betel, que se chama Casa de Deus. Daqui em diante, ele agora vai em caminho a Jericó. E o que você está querendo dizer com isso, pregador? O que eu estou querendo dizer esta noite aqui é que o império de Roma, fazendo um paralelo, simboliza o diabo e sua legião, que veio para matar, roubar e destruir. Bartimeu aqui simboliza aquele que sofre as investidas, que sofre os ataques do diabo, e a luta que ele sofre, as tempestades que vêm até ele. O primeiro alvo dessa luta, dessa tempestade, é cegar a tua visão espiritual. E cegando a tua visão espiritual, você perde o caminho, perde a direção da casa de Deus. Em vez de continuar na casa, sai da casa. Esse é o propósito do diabo na tua vida com esta luta. Mas o propósito de Deus com a tua vida nesta luta é que você venha ter intimidade, venha ter relacionamento com Deus. Deus te convida esta noite para que você, no meio dessa luta, venha ter intimidade, amadurecimento. Deus tem um propósito com você nessa luta. Eu não sei se você está entendendo. Talvez você diga: pregador, você não sabe a luta, a tempestade que eu estou passando. Eu acho que Jesus não está me vendo. Deixa eu te dizer algo esta noite. Eu vim aqui te dizer algo da parte de Deus. Muitas vezes Jesus não vai te tirar da tempestade, mas Ele vai passar com você dentro da tempestade. Oh glória, oh glória. Será que eu posso ouvir um glória esta noite? Então levanta a mão, abra a boca e adora o nome dEle. Reremana saradu recaçamana, rechoma sobre reclada manio gamanaia. Hoje eu estou pregando talvez para alguém que estava questionando o Senhor: Senhor, por que tanta luta? Por que tanta perseguição? Será que o Senhor não está me vendo no meio dessa tempestade? O Senhor me enviou aqui esta noite como profeta, como boca de Deus. Ele manda te dizer que Ele não vai te tirar dessa tempestade, mas Ele vai passar com você dentro dessa tempestade, e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Querei chudemana Gabrasse que mahu sheklihaname. Deus. Interessante
que o cego, ele não consegue mais voltar para Betel, depois de tudo que passou. Você já viu que aquelas pessoas que não entendem o propósito nem a chamada de Deus, que quando passa por qualquer luta, quando passa por qualquer tempestade, o primeiro pensamento que vem na mente dele e na mente dela é desistir da promessa e da chamada e sair da casa de Deus, achando que Deus vai te abandonar no meio dessa luta. Saiba de uma coisa, que toda a prova que Deus te coloca é para te aprovar, não é para te matar. Se você está vivendo uma prova, se você está vivendo uma tempestade, ela não vai te matar, é Deus querendo te aprovar. O diabo não tem mais poder de que o meu e o teu Deus. Permaneça onde está, continua lutando, que tem vitória para a tua vida. Remaná, Jericó. Interessante que o cego, ele agora foi viver de esmola no caminho de Jericó. Jericó é considerado uma das cidades mais antigas do mundo, mais de 11.000 anos, pastor. Jericó aqui, fazendo um paralelo, simboliza o mundo. Você viu que a luta cegou ele não consegue voltar para a casa de Deus, mas vai em caminho a Jericó, em caminho ao mundo. E lá ele ia viver de quê? Ele ia viver de esmola. Talvez você pensa, pela luta que passa, pelas perseguições, não sei qual é o tipo de luta que te aflige. Talvez o diabo colocou um pensamento em você, em deixar a casa de Deus e voltar para o mundo. Não faça isso. Por que, pregador? Porque eu quero te dizer que no mundo, independente do que ele te ofereça, mas só tem esmola para você. Mas eu quero te dizer, se você permanecer dentro da casa de Deus, Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 2, disse que eu conheço o homem, se no corpo não sei, se fora dele não sei, que foi arrebatado até o terceiro céus, e lá ele viu coisas inefáveis. A palavra inefável quer dizer aquilo que não pode se pronunciar verbalmente. Certa feita também a Bíblia vai dizer: o que olho não viu, o que ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração do homem, é que o Senhor preparou para mim e para você. Há uma morada esperando a gente nas mansões celestiais. Eu quero ir para lá. Só quem quer ir comigo esta noite, só quem quer ir comigo, abre a tua boca, levanta a tua mão e começa a adorar. Adora, adora, adora. Ele ramando o recassé. Deus. Interessante que o Império Romano dá uma capa para o cego viver de esmola. Até para ele viver de esmola em Jericó tinha que ter uma autorização do Império Romano. E Roma dá uma capa para o cego. E esta capa, pastor, tinha escrito em latim 3 palavras. Tinha um símbolo de uma coruja e tinha escrito em latim: cego, esmoléu e miserável. E todos que viam o cego de longe já sabia quem ele era, mande a capa que ele usava. E muito tempo se passou, ele viveu numa vida miserável. Só que o texto vai dizer
no versículo 46, que depois que foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Interessante que no versículo 46 a Bíblia vai dizer: saindo ele de Jericó. Interessante que o cego, é a partir daí, depois de tanto sofrimento, de tanta luta, é a partir daí que ele vai ter um encontro com Jesus. Por quê? Porque enquanto ele estava na entrada de Jericó, enquanto ele estava dentro de Jericó, ele não tinha um encontro com Jesus. E Jesus também estava dentro de Jericó. Mas por que ele não tinha um encontro com Jesus dentro e na entrada de Jericó, e foi ter na saída? Porque a multidão que tinha dentro de Jericó, que dava as esmolas para o cego, bloqueava a mente do cego. Como eu já disse, fazendo um paralelo, Jericó simboliza o mundo. Enquanto nós estiver entrando no mundo, dentro do sistema do mundo, a multidão do mundo, as festas do mundo, os encantos do mundo, vai bloquear a nossa mente, para que verdadeiramente eu e você não tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Mas o cego decidiu, disse: hoje eu não quero estar na entrada, nem quero estar dentro de Jericó, eu quero estar na saída, porque na saída Jesus vai passar. Deixa eu te dizer algo, meu amado: enquanto nós estiver dentro do sistema, no começo do sistema, entrando no mundo, vivendo os eventos e as festas do mundo, a nossa mente vai ser bloqueada para não ter um encontro verdadeiro com Jesus. Mas a partir do momento que eu decido sair do mundo e querer conhecer esse Jesus, aí verdadeiramente eu vou ter um encontro com Jesus. E eu nunca vi uma pessoa ter um encontro com Jesus para continuar a mesma pessoa. Quem tem um encontro com Jesus, ele sofre uma metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mente. Ele nunca mais é o mesmo. Há 15 anos atrás eu vivi embaixo de uma ponte, comendo comida de lixo, usando todo tipo de droga, dormia nos cachorros. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus, e 15 anos estou aqui pregando a palavra e anunciando o evangelho, e dizendo que só ele cura, só ele salva, só ele batiza e leva para morar no céu. Deixa eu ver quem vem comigo aqui esta noite. Só quem teve um encontro com Jesus, só quem teve. Oh glória, abre a tua boca esta noite e começa a adorar. Então ele está na saída, e aí Jesus vai passando, e ele já tinha falado de Jesus e dos feitos de Jesus por todo canto que passava. É igual eu e você, meu irmão. Até aquele que está no mais profundo abismo, ele já ouviu falar de Jesus. Até aquele que está no mais profundo do abismo, acorrentado pelo diabo, ele já ouviu falar de Jesus. Só que agora ele vai ter que tomar algumas atitudes para não continuar na mesma vida. E aonde eu entro aqui? 4 atitudes do cego para receber a vitória de Deus. A primeira atitude que esse cego teve foi sair do lugar e da companhia que bloqueava a mente dele para ter um encontro com Jesus.
A primeira atitude do cego foi sair do lugar e da companhia de pessoas que tiravam ele da presença de Jesus. Eu não estou entendendo, pregador, mas eu vou descodificar agora. Eu vim aqui esta noite dizer para alguém: assim diz o Senhor, você quer receber o milagre, você quer receber a vitória, pois saia do lugar e saia da companhia de pessoas que estão te afastando do Senhor Jesus. Eita glória, eu estou sentindo a presença dele essa noite. É bem verdade que nós queremos milagre, é bem verdade que nós queremos vitória, mas nós continuamos ainda no mesmo lugar e com as mesmas companhias. A Bíblia vai dizer aqui que o cego deixou a multidão que estava com Jericó e foi agora para a multidão que vinha com Jesus. Há uma diferença entre as multidão que está com Jesus é uma multidão que foi remida, foi comprada e entende a chamada do Senhor. A multidão que você está é uma multidão que escarnece do Senhor. Então é hora de rever esses conceitos e verdadeiramente se entregar ao Senhor da glória. Não é hora mais de brincar, igreja. Não é hora mais de brincar, igreja. Os acontecimentos estão aí, o relógio está andando, não para. O primeiro passo do cego foi ir e contra a multidão que vinha com Jesus e deixou a multidão que dava esmola para ele. E você? Qual as suas companhias, quais os lugares que você frequenta? Responda para você mesmo. Responda para si mesmo. Segunda atitude, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Depois que ele toma a primeira atitude, ele toma a segunda atitude. Ele começa agora a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu entendo aqui é que ele queria uma bênção, ele queria um milagre de Jesus, mas ele não chegou botando Jesus contra a parede. Ele chegou se humilhando. Ele chegou reconhecendo o poderio de Jesus. Ele chegou reconhecendo que Jesus era rei dos reis. E diante do rei não se chega exigindo nada. Diante do rei Jesus nós chegamos se humilhando, reconhecendo que somos pó, reconhecendo que precisamos do milagre, mas nós não somos nada, porque nós estamos vivendo uma geração que joga Jesus contra a parede e diz: Jesus, tu tem que fazer de todo jeito, mas não obedece o que Jesus manda fazer, mas quer botar ele contra a parede. Nós aprendemos com o cego, nós temos que chegar diante dele, é nos humilhando, é dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Será que o Senhor não está vendo a minha situação? Só o Senhor pode fazer. Se humilha, varão, se humilha, varoa. É através desta humilhação que Deus vai tirar teu filho das drogas. As cadeias que aprisiona vai ser quebrada, o cadeado vai ser despedaçado. Ele vai sair do vício da cachaça, das drogas, da prostituição. É através da sua humilhação. Clama, mas o clamor só tem efeito se tiver em obediência. Clamor em desobediência, Deus não ouve. Você vai passar dia e noite clamando e Deus não ouve. É preciso ter obediência. Terceiro passo para receber a vitória: o cego, ele se levanta do estado que está. Versículo 48. E muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Versículo 49 diz: Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Só que tem o seguinte aqui: o que esse cego tinha passado, perdido tudo, perdido a família, os 2 olhos dele foi arrancado, ele estava em um estado depressivo, o psicológico dele estava abalado. Esse homem, ele não tinha mais força, ele não tinha esperança. Esse homem, ele estava numa caverna espiritual que não conseguia sair pela luta e a tempestade que ele estava enfrentando. Mas Jesus sabia, e Jesus mesmo disse assim: levanta-te que ele te chama. Eu sei que muitas vezes, irmão, tem luta que a gente passa, tem tempestade que a gente enfrenta, que nós não temos ânimo nem força para se levantar. A nossa vontade é morrer ali mesmo naquele lugar. Mas eu vim esta noite aqui te dizer que ainda tem esperança para o teu caso e o teu problema. Não deixa desfalecer na condição que está. Jesus manda dizer esta noite para alguém aqui: levanta-te, porque ainda eu tenho um negócio contigo. Levanta, porque ainda a promessa está de pé. Levanta, porque ainda a chamada está de pé. Eu ainda vou realizar aquilo que eu prometi. Será que Jesus está falando para alguém esta noite aqui? Se é verdade, igreja, abre esta boca e começa a adorar, começa a glorificar, porque o Cordeiro de Deus está no nosso meio. Aleluia! Levanta, irmão, sacode a poeira, sai de frente da Netflix, irmão, sai de frente da internet, irmão. Está te impedindo do agir de Deus. Muitas vezes nós não temos tempos para ler 10 minutos de Bíblia, mas temos tempo de assistir série e mais série de Netflix. Eu já passei por isso, irmão. É um abismo puxando o outro. Eu já passei por isso, mas eu sou liberto, para a glória de Deus. Eu não perco tempo mais diante de filme, de Netflix, de série não, irmão, porque isso rouba o nosso tempo e a nossa comunhão com Deus. E ainda nós fazemos tudo isso, e ainda vamos para o culto frio, gelado, parecendo uma geladeira, o iceberg da Antártida, e ainda exigimos milagre de Deus. É hora da gente rever esses conceitos, é hora da gente entregar verdadeiramente a vida a Jesus, meu irmão, e parar de jogar Jesus contra a parede e se converter de verdade, porque eu já passei por isso. É por isso que eu tenho respaldo do Senhor para falar isso aí, porque o Senhor me libertou. É hora de se levantar, irmão. Mesmo sem força, vamos se levantar. Vamos acordar, porque a gente quer vitória. Estamos aqui numa campanha da vitória. Então nós temos que aprender com esse cego, sair do lugar e da companhia de pessoas. Nós temos que aprender com esse cego. Nós temos que chegar diante do Senhor se humilhando. Nós temos que aprender com esse cego, se levantar do lugar de acômodo onde estamos. E agora quarta atitude que esse cego tem: agora o parafuso vai estreitar, porque eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Essa quarta atitude aqui vai falar fortemente no coração de alguém. E está escrito assim no versículo 50: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que me chama a atenção nesta atitude desse cego é que quando ele vai
teu encontro com Jesus, ele tira de cima de si a capa e joga. Por que, pregador? Porque aquela capa que ele tinha era uma identidade para ele, e aquela capa identificava ele como desgraçado, miserável e esmoléu. Só que agora ele ia ter um encontro com Jesus, e ninguém se encontra com Jesus e continua com a mesma identidade que adquiriu no mundo. Se quer ter um encontro com Jesus, a identidade que tu adquiriu no mundo tem que ficar para trás, tem que ser jogado fora. Por que, pregador? Porque Jesus tem uma nova identidade, tem uma nova capa para te dar. Ninguém se encontra com Jesus e continua o mesmo. Quem se encontra com Jesus, tudo aquilo que fazia no mundo tem que ficar no mundo, porque daqui para frente Jesus vai escrever uma nova história. E eu creio esta noite aqui, Jesus vai escrever nova história na vida de alguém. Eu consigo ver um papel em branco e uma caneta. O Espírito Santo manda me dizer para alguém: eu estou escrevendo uma nova história na tua vida. Se levanta e anda. Tem gente que está dentro da igreja, mas continua com a identidade do mundo escondida dentro dele. Vem para a igreja, louva, canta, prega, mas quando sai daqui para fora, os pensamentos carnal, mundano, as atitudes é a mesma. Esse nunca teve um encontro com Jesus. É necessário nascer de novo e ter um encontro verdadeiro com ele. Se tem um encontro verdadeiro, é porque tem um falso. E hoje é noite de nós rever os nossos conceitos e direcionamento diante de Jesus. Jesus está querendo mudar a história esta noite, mas é necessário que a capa que você trouxe do mundo seja tirada de você. E eu vou mais além, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Jesus ama tanto alguém aqui esta noite, que ele manda te dizer: se você não tirar essa capa, eu vou tirar ela à força, mas eu vou te levar para o leito de dor, para o leito de sofrimento, mas eu vou arrancar essa capa, porque eu te amo e tenho um propósito na tua vida. Teve um tempo, irmão, hoje eu falo para 16 anos de convertido. Quando eu estava com 7 anos, eu comecei com uns pecadozinhos ocultos. Se a gente não se cuidar, meu irmão, o diabo vai tomando conta, e aquilo que era pecado não deixa de ser pecado para o crente, e o crente vira um crente natural. A pior coisa, irmão, é um crente natural. Jesus não chamou eu e não chamou você para ser um crente natural, irmão. Não. Jesus chamou nós para viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo em que os crentes estão natural. Aquilo que era pecado não é mais. Aquilo que ele via não se incomoda mais. Mas Jesus manda dizer esta noite: ei, filho, aquilo que você continua vendo e fazendo continua sendo pecado. E eu trouxe essa noite o meu servo para te alertar. Antes que eu te passe, passar por uma era de Nacó. A palavra era de Nacó no hebraico quer dizer lugar de tropeço. Tem muitas pessoas que Jesus dá chance, espera, tem paciência, mas ele nunca abandona essas práticas. Por quê? Porque não lê Bíblia, não ora, não assiste pregação, não vai para a igreja contínua, mas fica diante de coisas do mundo, vendo pornografia na madrugada. Jesus está falando, então é hora de você rever, entre que você passe por uma era de Nacó. Era de Nacó é lugar de tropeço. Jesus não quer te ver tropeçar, ele quer te ver vitorioso.
coloque de pé. Glória. Glória. 4 atitudes para receber a vitória. Interessante, pastor, que no versículo 52, Jesus disse: quer que eu te faça? Te mexa que eu tenha a visão, que eu veja. E Jesus concedeu a visão dele. E o texto vai dizer, no versículo 52, que quando ele vê Jesus, que ele recebe um milagre, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Sabe o que é que eu aprendo com isso, igreja? Que tem gente que se aproxima de Jesus para buscar milagres e bênçãos, mas quando recebe, ele deixa Jesus no caminho, não segue pelo caminho, porque na verdade só queria as bênçãos e não o abençoador. Mas esta noite eu e você compreendemos que nós temos que estar em busca do abençoador, que é uma fonte inesgotável para mim e para a sua vida. Oh glória!